Chelsea, 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 Chelsea. Fala galera do Nação Bloom, beleza? Meu nome é Eduardo Demetérico e eu tô aqui junto com o Matheus Soares pra gente falar um pouquinho do Chelsea com vocês hoje. A gente vai conversar hoje sobre o jogo de domingo, da semifinal da Copa da Inglaterra contra o Manchester United e um pouquinho do Chelsea como um todo, tanto quanto o elenco atual, quanto as especulações de quem está para vir, quem possivelmente pode vir, quem não vai vir e até quem mesmo já chegou. Então, vamos começar com o jogo. Boa noite, Matheus. O que você está achando para domingão? Boa noite, Edu. Cara, tô muito esperançoso. Jogo de Copa Nacional, é sempre bom vencer a Copa na Inglaterra, né? Sim. E é derby, é jogo grande. Então, é um jogo que está em aberto, porém a gente sempre tem muita esperança de jogo único assim e tem confiança, né, no nosso time. Sim, eu acredito que é um adversário complicadíssimo, levando em consideração que o Manchester United voltou voando da pandemia e eles já estavam numa fase boa antes da pandemia, só que agora parece que virou um desafio muito bom, muito grande vencer o Manchester United, ainda mais em um jogo decisivo. O Manchester voltou numa crescente impressionante, né? Um time que está fazendo bastantes gols, está bastante seguro. O Bruno Fernandes mudou o time, fez o Martial jogar bem, até o Pogba, né? Voltou, virou de brincadeira. O cara voltou a jogar bem, né? Então, assim, como eu falei, é um jogo aberto e o que me preocupa é um setor ofensivo do Manchester que vem numa crescente muito boa contra o setor defensivo do Chelsea que vive uma fase, né? Sim. Então vai ser jogo de fortes emoções para testar o coração do torcedor mesmo. Eu estava olhando o provável time do Manchester United para domingo. O provável time é o que a gente está acostumado a ver já em campo. A única diferença é que o Luke Shaw não joga, porque ele foi vetado, né? E o Brandon Williams, que ao meu ver, é muito mais jogador já com tão pouca idade do que o Luke Shaw. Então eu acho que o Manchester United, nesse momento, ele cai para cima, porque o Williams é um perigo maior. O Manchester vem também revelando bastante jogadores de base, muito bom, né? O Greenwood agora, o Rashford também veio da base, já assumiu a 10, é destaque do time, né? Também vem numa boa fase. E vai ser jogão, e é muito interessante, é importante que o Chelsea leve esse jogo muito a sério, que leve esse jogo como uma final já, porque é uma chance de título e seria fundamental, seria épico para o Lampard vencer um título na primeira temporada dele como treinador do Chelsea, né? O Lampard tem uma simbologia muito grande para nós, é uma lenda, e faz um bom trabalho, no meu ver, dentro das limitações, dentro das situações de jogo, das situações de temporada, né? Eu acho que a vantagem, entre aspas, dessa partida é que o Solskjaer precisa tomar uma decisão muito importante. Ou ele foca num título, o único título viável até a Europa League voltar, ele foca em tentar ganhar um título nacional com o Manchester e põe força total em campo, que eu acredito que seja o mais provável que vai acontecer. Ou ele prioriza a saúde dos atletas pensando que ele está disputando uma vaga para a Champions League e essa vaga não está 100% segura ainda. Então, eu acredito que o Lampard, até porque o Chelsea também tem essa visão. A gente também não tem a vaga da Champions League segura. Então, eu não sei se o Lampard vai colocar os titulares 100% ou ele vai fazer um time misto. Eu acho até que nos últimos jogos ele acabou poupando alguns jogadores, como o Mount, né, pela sobrecarga, e rodou um pouco o meio campo, e eu acho que seria importante, por exemplo, o Jorginho jogar amanhã, já é um cara que consegue fazer o jogo rodar mais um pouco do que o Gilmour ainda é um garoto, ainda precisa pegar mais experiência num jogo como esse, e nos últimos jogos ele vinha no banco, né, nem estava entrando, sendo que quem estava na primeira opção de reserva, né, entre aspas, era o Gilmour durante as partidas. E muito se falou, o pessoal até, o que será que o Jorginho fez na volta da pandemia, chutou o cachorro do ano, porque o cara era capitão em certos momentos, quando o Aspilicueta não estava no time. E do nada volta no banco e não volta como opção. Né? E o Jorginho, para mim, é um bom jogador. Sim. É um cara que cria, sabe marcar,
né? E tira um pouco desse peso do Kanté, mesmo a gente vendo que o Kanté consegue também sair muito bem nessa posição de armador, mas o Kanté acaba se preocupando mais só em marcar mesmo, que é mais a função dele, e o Kovacic também não fica sobrecarregado. Para mim, eu iria com esse meio campo, com o Jorginho, Kovacic, Kanté, o 10. O meu grande receio para essa partida é o goleiro, porque os jogos da Copa, quem entrou desde o início é o Willy Caballero, e eu não tenho a menor confiança nesse goleiro. Sabemos que o Kepa não vem de uma temporada boa, ele não tem sido um grande destaque, tem sido até um dos principais alvos de críticas da torcida Blue, mas ao mesmo tempo o Kepa, ele ainda assim é muito melhor do que o Caballero, e me preocupa muito você pensar que Caballero vai ser escalado para enfrentar um ataque que está praticamente imparável como o dos Red Devils. Eu acho até que foi o que eu estava pensando hoje à tarde. Creio que o Lampard vai com o Kepa para esse jogo, porque eu acho que ele precisa dar um pouco de rodagem para o jogador. O goleiro, ele precisa de ritmo de jogo, né? E eu acho que ele vai usar o Kepa mesmo. Mas se o Caballero vier, aí, meu amigo, haja coração. O Caballero, desde que chegou o Chelsea, nunca passou confiança. Em jogos de Copa, o Kepa teve que jogar. Então, assim, era para ser uma coisa bem simples, né? Eu costumo equiparar ele ao Bravo no Manchester City, por exemplo. Quando o Ederson não joga, também é um Deus nos acuda. E o Cavaleiro já tem certa idade e tal. E só tem um dos pontos que eu separei, quando a gente for falar sobre o nosso elenco, que é um jogador que, para mim, realmente é dispensável. Não tem muita coisa, não tem para quem negociar, já tem muita idade, acho que tem 38 a 39 anos. Agradece os serviços prestados e vamos nessa. Porque não tem como. Ele realmente não passa confiança nenhuma. E a nossa dupla de zaga, ou trio de zaga, para domingo? Você acha que vai ser quem? Queria muito que continuasse o Zuma e o Christensen. O Christensen é aquele jogador assim, ele passa confiança em certos jogos e não passa confiança em outros. O Christensen já falhou em momentos decisivos e já foi nisso, né? Um cara que foi assim, melhor em campo naquele momento. O Zuma, para mim, é o que vem em melhor fase do zagueiro, e a gente não pode contar com o Tomori, né? Se eu pudesse hoje, se o Tomori tivesse 100%, eu colocaria o Tomori e o Zuma, quando eles jogaram com a melhor fase da zaga do Chelsea na temporada, perdão. Mas nesse momento a gente precisa mesmo contar com o Christensen e com o Zuma. Acho que eu deixaria o Rudiger no banco. O Rudiger aparentemente vem um pouco displicente. Eu confesso que eu fiquei muito bravo naquele gol do Sheffield, em que ele tenta cortar e simplesmente fica parado, o cara faz o gol e ele fica deitado ali. Isso mostra muito o que está acontecendo. Quem tem muito dessa característica é o Alonso, por exemplo. O Alonso não está nem aí, ele vai para o ataque, ele sobe. Se tiver alguém na cobertura dele, bem. Se não tiver, ele também não volta com tanta rapidez. E o Chelsea acaba sofrendo bastante. A lateral esquerda vai ser um problema, mas eu acho que eu colocaria o Azpilicueta. Já faz a função há bastante tempo, já tem certo costume. Colocaria o Reece James mesmo para jogar na lateral direita e o Alonso também virando o banco. Acho que o Lampard precisa dessa mensagem para esses jogadores de maior experiência, maior grife, entre aspas, no elenco. E tem gente que está jogando melhor e tem gente que merece mais oportunidade. São os jogadores da base, o Azpilicueta, que mesmo limitado, é o nosso capitão e é um cara que realmente mostra que defende o Chelsea, que está ali porque quer, porque gosta de jogar no Chelsea, dá o sangue pelo Chelsea. E mesmo em momentos de falha, não é um baita de um lateral, não é o melhor lateral do mundo, mas é operário, né? Em certo momento, eu lembro quando o Antônio Conte ele chegou a jogar como terceiro zagueiro, e muito bem, né? Ele não tem estatura para isso, mas conseguia dar uma qualidade para a saída de bola muito boa. Na minha opinião, eu tenho uma ideia muito louca na minha cabeça, que na minha cabeça funciona, mas eu tenho certeza que na prática não funcionaria, que seria fazer uma linha de 4, daí você colocaria o Reece James na direita, eu manteria o Marcos Alonso na esquerda, porque eu sei, ele realmente tem problemas defensivos, mas ofensivamente ele até que vai bem. E ele tem uma bola parada muito boa. E colocaria o Zuma com o Azpilicueta na zaga. Só que tem esse fator da altura do Azpilicueta. E se você colocar um Azpilicueta para marcar um Pogba da vida, o Pogba vai crescer 3 metros em cima dele. E daí não vai dar certo. Ou então, eu entraria com 3 zagueiros contra o United, entraria com o Zuma, Azpilicueta, e o terceiro que por mais que eu
não suporto dizer isso, mas é o jeito, eu colocaria o Christensen, porque o Rudiger, eu concordo com você, ele tá muito displicente ultimamente, mas o Christensen parece que quando ele toma o primeiro drible, ele sente uma pressão e ele entrega tudo que vem em sequência. Parece que ele não consegue ter parece que coloca a autoestima dele lá no chão e ele não se reergue mais. E aí que mora o problema, porque ele erra passe, que não precisava errar, ele tenta sair jogando quando não tem que sair jogando, ele toma uma invertida de um drible, pense um Greenwood atacando ele que nem um condenado, e ele toma uma driblada ali, ele não vai atrás, ele não vai correr. Ele vai esperar que o Zuma vá dê cobertura que nem um touro atrás dele, mas não dá. Não tem como. E visto que a gente não tem Gilmour, não tem Kanté, ou seja, vai entrar muito provavelmente o Lampard vai botar o Jorginho para fazer ali o início do meio campo, na volância ali, e os do meio, eu arrisco que ele vai botar Barkley e Mason Mount. Esse é meu palpite. Ele não vai entrar com o Kovacic de primeira, apesar que eu entraria. Mas ele vai colocar o Barkley, sei lá por quê, acho que o Barkley tem um contrato vitalício com esse time, não é possível. E aí lá na frente vai ser o William, Pulisic e provavelmente o Giroud, porque o Abraham não tá muito com moral ultimamente, né? Eu tenho dois casos, assim, jogadores que me chamam muita atenção. O Barkley, ele parece que ele é filho do Lampard, incrível. Joga mal, às vezes apático, não consegue contribuir com o jogo, não consegue criar, e também não marca e continua em campo. E às vezes o Kovacic no banco. E isso me irrita muito. Que até a gente comentou certa vez no nosso grupo, é que parece que o Lampard espera dar merda para ele mudar o time. E aí já está em cima da hora de mudar. Faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo. E o Giroud é um cara que é muito limitado, mas é incrível. Em jogos grandes, impressionante como ele aparece. Né? Não é aquele... Eu não vou dizer que o Giroud vai chegar domingo, vai meter um hat-trick contra o United, vai chegar, vai botar a bola debaixo do braço para jogar pra caramba. Mas é o tipo de jogada que a bola sobra, ele dá um chute errado, ela desvia alguém e entra. Ele cabeceia... Ele tem estrela, é incrível. Ele tem estrela, e, assim, ele chuta, a bola vai bater no juiz e vai entrar. E vai valer ainda. O VAR vai valer. É exatamente. A final da Europa League, a última, foi muito a cara disso. Assim, quando ele entrou, eu até achei, dava pra botar... Eu queria que entrasse o Batshuayi, eu confesso que queria que ele entrasse de titular o Batshuayi. E o Giroud entra, faz 2 gols, dá uma assistência, e, contra o Arsenal, que até achei que ele ia sentir um pouco e tal. E, assim, esse cara que aparece em jogo grande. Nos últimos jogos, nessa volta do futebol, ele foi muito importante. Venceu os jogos, teve um dado estatístico em que em todas as vezes que ele marcou o gol, o Chelsea venceu, né? E o Abraham, que vinha numa fase extraordinária desde o início da temporada, não conseguiu repetir essa sequência. O Abraham que meteu o gol contra o Arsenal lá no Emirates, sensacional aquilo. Lembrou muito o Drogba, né, aquela comemoração dele, e quando voltou, parece que voltou em outra vibe, não voltou naquele estilo. Já o Pulisic foi uma grata surpresa. O Pulisic vinha tímido até, vinha se adaptando ao futebol inglês, e quando voltou da pandemia agora, botou a bola debaixo do braço, decidiu resolver os jogos, é o único que está tentando uma jogada no 1 contra 1, é o que tenta uma jogada diferente, uma jogada individual, e que a gente sempre está batendo na tecla, é que as pessoas que não acompanham o dia a dia, ou então não se lembram da temporada antes da pandemia, vão achar que o Willian está voando. E, na verdade, o Willian tá fazendo gol em jogadas que o Pulisic ficava o pênalti, é o Pulisic que ficava a falta, é o Pulisic que leva a bola na linha de fundo, cruza e chega alguém para fazer o gol. Então, pessoal, o Willian tá on fire, que meteu 4 gols nos últimos 4 jogos. Mas, 3 de pênalti, 1 de falta. Em jogadas que praticamente as 4 foi o Pulisic que criou. Aí eu acho até um pouco injusto. Mas, assim, os torcedores do Chelsea percebem que tem realmente visto que o Pulisic voltou em outra vibe e, graças a Deus, voltou muito bem. Essa é a minha esperança para esse jogo contra o United. É um jogo grande. Espero que o William também entenda a importância que ele tem para o Chelsea hoje. Hoje ele é o nosso camisa 10, ele é o cara mais experiente, né, entre aspas. E já jogou contra o United, já meteu gol contra o United em boa fase. O Giroud, como eu já falei, é esse cara de jogo grande. E como você falou do meio campo, né? É o Barkley.
O Barkley, ele tem 8,80. Ou ele joga muito mal, ou ele chega e mete um gol, dá uma assistência, e eu até gosto quando ele vem do banco. Em partidas assim que o Chelsea depende, tá no 1-1, no 1-0, muito perigoso ainda, sempre que ele vem do banco ele joga bem. Mas se ele entrar como titular mesmo, então com o Kovacic no banco, há uma esperança de segundo tempo em que o Chelsea seja mais criativo. Eu acho que essa é uma deficiência do Chelsea, do jogo do Chelsea. Não é tão criativo em certos momentos da partida. Eu acho que eu concordo com você com o ponto de que o Pulisic tem sido o nosso destaque desde o retorno do futebol, e ele tem muito potencial. A gente sabe que a seleção norte-americana não é lá, tem, nossa, muitos craques, né? Tem um ou outro jogador que destoa, ok? Mas eu vejo ele, pensando no continente América, no geral, tanto do Sul, Central e do Norte, eu vejo o Pulisic daqui uns anos sendo um dos melhores jogadores do continente, porque ele tem esse potencial, ele tem a estrela, ele tem a característica ofensiva, ele tem o drible, que por mais que, ok, ele é ponta, ele precisa ter o drible, mas o drible dele é diferenciado, ao mesmo tempo que ele está driblando, você percebe que a bola não desgruda do pé dele, ele não dá um pique assim que a bola sai e ele tem que correr atrás dela que nem um louco. Ele gruda ela ali e ele vai driblando, e ele é completo, ele chuta, ele dá assistência, ele sabe cavar falta, sabe cavar pênalti, e ele não desiste. Eu acho que uma coisa que eu valorizo muito em um jogador, no ataque, é a raça. Porque a gente vê muito jogador aí que a primeira chance que tem, ele já se joga no chão e já pede cartão. O Pulisic não, ele só cai se ele realmente precisar cair. E eu acho isso muito importante. Outra coisa que eu acho que é importante falar é sobre o Kovacic, porque, ao meu ver, na minha opinião, o Kovacic, até a parada da pandemia, ele era o melhor jogador do Chelsea na temporada, porque ele estava muito seguro de si mesmo, assim, ele estava defendendo muito bem, ele estava armando muito bem, e ele chegava com poder ofensivo bom pro ataque, por mais que ele não marcasse, ele ameaçava bastante. E eu acho que isso se perdeu, não sei dizer se isso se perdeu no treinamento, se isso se perdeu por conta da parada, ou se é uma opção do Lampard mesmo, mas eu não consigo mais ver ele jogando dessa forma, e eu acho que isso faz muita falta para o meio-campo do Chelsea. Uma outra coisa que é interessante falar, se você pegar o retrospecto dos 4 últimos jogos, tanto do Chelsea quanto do Manchester United, o Chelsea marcou 7 gols e o Manchester United marcou 12. Então, em 4 jogos, você marcar 12 gols é muita coisa. Você pega aqui o Manchester, ele enfrentou lá no dia 4 de julho, ele venceu o Bournemouth por 5-2. No dia 9, venceu o Aston Villa por 3-0. No dia 13, empatou 2-2 com o Southampton. E ontem venceu o Crystal Palace por 2-0. Aí você fala, mas o Aston Villa e o Bournemouth estão brigando para não cair. Mas mesmo assim, o Aston Villa tem um goleiraço, tem um goleiro que é bom. O Reina não é qualquer goleiro. O Bournemouth tem o Ramsdale. O Ramsdale também é uma promessa inglesa. Não é um goleiro ruim. Não tem jogadores de destaque ali. Aí você pega o Southampton. Southampton lá no primeiro turno tomou de 9-0 do Leicester, todo mundo dava eles como rebaixados. E os caras se reergueram. E é um time que incomoda, olha o Danny Ings. Danny Ings, se eu não me engano, vive a melhor fase da carreira dele. O Chelsea, ele enfrentou o West Ham, né? E briga pra não cair também. E tomou 3 gols, assim, 2 gols iguais e um gol de contra-ataque, assim, absurdo. Eu lembro que eu tava assistindo o celular no jogo na parede por pouco. Assim, aquilo me irritou muito. Um jogo que parecia ganho, o Chelsea conseguiu virar. E aí foi o que eu comentei com um amigo meu, né? Ele gosta de fazer apostas e tal. Aí o Chelsea, coloca ambas. Aí, mas ambas, tu vai falar do teu time. A fase é complicada. A gente faz 3 para tomar 4. A gente faz 2 para tomar 3. É uma situação muito complicada. Todo jogo vira um desespero. Contra o Crystal Palace foi isso, entendeu? A gente faz 3-1, no ano seguinte toma um gol. Teve bola na trave, toquei para conseguir resvalar. Aquele jogo ali foi muito tenso. Um jogo muito tenso contra o Crystal Palace, e aí o Manchester United conseguiu vencer com certa tranquilidade. Teve as polêmicas, né, de arbitragem, tem muita polêmica envolvendo o Manchester, mas não dá para admitir que o Manchester vem numa fase melhor. Acho que até com um certo favoritismo esse jogo de domingo. Eu também acho. Pegando o gancho do que você falou do West Ham, a gente pega os últimos 4 jogos do Chelsea, né? Vamos vamos do mais recente pro mais longe, assim. Primeiro,
dia 14, a gente pegou o Norwich, que é o único time rebaixado matematicamente. E o Chelsea me vence por 1-0. 1-0. 1-0. Era para ser um jogo de 5, 6-0. E eles venceram por 1-0. O Chelsea parecia que estava em férias em campo. Parecia um time de amigos jogando assim, sem pressa nenhuma. E quando, na verdade, precisa aumentar o saldo de gol o máximo possível, porque os saldos de gol do Leicester e do Manchester United são bem maiores que o do Chelsea. Se eu não me engano, o saldo de gols do Manchester United é mais de 10 gols de diferença. É muita coisa. E não tem como você ter, quer dizer, tem, mas o Chelsea não vai meter mais de 10 gols em 2 partidas que faltam. E o Manchester United não vai tomar 10 gols em 2 partidas. Então, aí você pega o jogo anterior, que foi a derrota para o Sheffield de 3-0. O Sheffield tá na, acho que, melhor campanha da história deles, dos últimos anos aí. Mas mesmo assim, 3-0, a atuação que a defesa teve naquela partida não justifica. Foi uma atuação vergonhosa. Porque o Sheffield não é um time incisivo, não é um time que você vê e ataca 100% e fica ali incomodando o adversário. Não é. É um time que controla a bola e ataca a hora que sabe que tá na hora. Mas mesmo assim, não justifica 3-0. E aí coloca, mas o Kepa defendeu a primeira bola e soltou. Não, ele não soltou. Ele pegou uma bola no reflexo. Ele pegou no contrapé, ele conseguiu voltar. Só que cadê a zaga nessa hora? Não tem zaga. Aí que tá. Aí você volta mais ainda. Pega o Crystal Palace. A gente marcou 3 e sofreu 2. Não tem uma constância. Sim. Aí antes disso, ganhou do Watford por 3-0. Aí beleza, teve um clean sheet. Mas, se eu não me engano, o clean sheet é o que a gente menos tem nessa temporada. Dos últimos anos, assim. Eu não me lembro de tomar tanto gol assim, nos últimos anos. Eu também não. Nem naquela fase em que o Chelsea terminou em meio de tabela, acho que na temporada 2015-2016, ou foi na 2015-2016, foi aquela temporada horrorosa do Chelsea. O Chelsea tava tomando o chicote de Deus e o mundo também. Nesse pique, assim, só que assim, a zaga não era tão ruim. Esse jogo contra o Sheffield escancarou erros claros de posicionamento. O Christensen marcando a bola, literalmente a bola, o cara nas costas dele, tipo, tranquilaço, suave na marcação. O jogo contra o West Ham, em contra-ataque, só o Rudiger estava marcando o cara que tinha acabado de entrar. E o cara cortou para dentro, fez o gol e acabou. Então, assim, quando o Crystal Palace, perdão, foi esse jogo que eu te falei. Foi um jogo desesperador. O Chelsea faz 3-1. Eu lembro que quem estava narrando, eu não sei se era o Rogério Volgan ou se era outro cara da ESPN, ele chegou a dizer assim, agora o torcedor do Chelsea respira mais aliviado. Ele cala a boca e o Crystal Palace faz o gol. Ele não se faz. Ele não só fez o gol, como deu um atraso no Chelsea até o fim do jogo, porque teve bola na trave, teve bola defendida. No último segundo de jogo teve um tira, não tira ali dentro da pequena área. E não dá. E teve o Zumar, não? E teve o Zumar fazendo um milagre. O Zumar fez um milagre nesse lance contra o Zaha. O Zaha entrou sozinho e ele deu um carrinho tipo, dentro da área, extremamente perigoso, mas conseguiu botar a bola pra frio. Ele teve um sangue frio absurdo, um tempo de bola muito bom ali, porque poderia ter dado tudo errado. Eu tô pra te dizer que se fosse qualquer outro zagueiro, teria sido pênalti. Isso é uma qualidade absurda do Zumar, né? É difícil. O Christensen deixaria ter dado passar, o Rudiger seria atropelando o Zaha e teria feito o pênalti. O Zumar é incrível, ele tem essa qualidade. Você pega, não são poucos momentos que ele faz isso, né? Ele tem esse carrinho providencial mesmo, um cara que tem um tempo de bola muito bom. É por isso que eu falo, tenho muita esperança nele e no Tomori. São os caras assim, que eu acho que ainda dá pra lapidar e se entendem muito quando jogam juntos. Quando eles jogaram juntos, realmente foi a melhor fase da zaga do Chelsea. Vocês conseguem engatar uns 3 clean sheets seguidos. Olha o absurdo, 3 clean sheets seguidos só. É muito complicado. Mas pra gente partir pro elenco de fato, vamos lá. Teu palpite para domingo é qual? Eu acho que 2-1 Chelsea. 2-1, um pouco de sofrimento, um pouco de emoção, mas com Pulisic e William botando no jogo debaixo do braço. Eu acho que o William numa bola parada e o Pulisic numa jogada individual. Eu digo que eu vou dar 2 opiniões. Vou dar minha opinião realista e minha opinião de torcedor. A minha opinião de torcedor é que fica 1-1 e a gente ganha nos pênaltis. O Pulisic faz 1. E o Greenwood faz o deles e vai para os pênaltis. Agora, a minha opinião realista, eu digo que a gente não vai passar. Mas não sei, não vou dizer quanto, mas eu acho que a gente não vai passar. Mas vamos ver. Espero que passe. Espero que eu queime a língua.
Mas vamos falar do Como elenco, mesmo então? pouco. Vamos falar da atualidade primeiro. Vamos lá. Vamos falar dos nossos queridos arqueiros, nossos goleiros que tanto nos fazem infartar em cada jogo. Vamos lá. Primeiro, Exatamente. vamos começar de baixo para a próxima temporada. O que você faria com o Jamie Cumming, que coitado? Acho que eu manteria ele no elenco. Até para algum jogo de Copa da Inglaterra ou da Copa da Liga, fazer ele jogar. Eu acho que eu ficaria com ele no elenco. Só compor elenco mesmo. Eu também, mesma coisa. Acho que essas partidas que o Cavaleiro teve a chance, eu teria colocado ele para ver, para não correr risco de acontecer igual aconteceu com o Bulca, que queria ter espaço de campo, não deixaram ele jogar, ele foi pro PSG. Eu acho Exatamente. que para não correr esse risco. Eu tinha muito relação nesse goleiro. Eu também. Infelizmente foi embora. O Cavaleiro eu não preciso nem comentar, que para mim ele pode ir embora, tchau e benção, obrigado por nada e adeus. É isso. Esse é curto e grosso. Obrigado por nada. O Kepa, eu particularmente não vejo o Kepa como o principal alvo das críticas que as pessoas têm feito para ele. Eu acredito que, cara, não dá para dizer que foi uma temporada fácil para ele, porque assim, ele terminou um relacionamento de 18 anos, se eu não me engano, com a ex-mulher dele, que era a namoradinha dele desde quando era criança. Então isso não é uma coisa fácil para você superar também. E o pai dele tá doente, né? Ele tá com problemas sérios de saúde na família e isso abala a estrutura do jogador, não tem como. Então eu acho que essas coisas têm que ser levadas em consideração sim, mas claro, não podem ser utilizadas como desculpa. Não é por isso que ele também, né? Mas eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de empatia com o atleta nessas horas. Mas ele ficou devendo essa temporada, mas eu manteria ele. Eu também manteria como titular o Kepa. Às vezes a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? E justamente o goleiro é sempre aquele cara que pega porrada, né? O cara pode ter defendido uma bola ali milagre anteriormente, pega porrada. A primeira temporada do Kepa foi sensacional. Título da Europa League, foi muito importante na semifinal, mostrou segurança em vários jogos. Então, assim, eu acho que com a cabeça no lugar, dando um pouco de tempo para ele respirar realmente, eu acho que se o pai dele ficar bem de saúde, ele conseguir resolver os problemas pessoais dele, acho que ele volta bem. É um moleque que tem muito potencial, na primeira temporada dele ele surpreendeu. Tava fazendo muito clean sheet. Agora a zaga está instável e ele também está instável. E aí, por isso, eu iria atrás de um goleiro com mais grife, né? Porque o pessoal cita muito um rumor do Oblak, o Chelsea oferecer 100 milhões pelo Oblak. O Oblak, para mim, é o melhor goleiro do mundo. Acho que está no mesmo patamar do Alisson. Para mim é o Oblak, cara... Alisson e Ter Stegen estão ali no top 3, assim. Isso. O Oblak é absurdo. O Oblak é um absurdo, é um líder. E eu acho que se o Chelsea conseguisse, por mais que seja pouquíssimo provável que o Simeone libere o Oblak para ser negociado com o Chelsea, mas se conseguisse, seria fundamental. Assim, se tivesse o Oblak e o Kepa hoje no banco, e aí eles conseguissem fazer esse rodízio de goleiro, seria perfeito. Mas eu manteria assim, Kepa como titular. Eu acho que é mais fácil o Chelsea ir atrás de um goleiro reserva pro Kepa, mas não um reserva tipo nível Cabaleiro, assim, um reserva que consiga fazer uma sombra ali, que consiga, putz, se eu precisar jogar, eu vou jogar e vou fechar o gol, sabe? Eu acho que até mesmo dentro da própria Premier League tem goleiros assim que o Chelsea não precisa gastar muito, não precisa fazer nenhuma loucura e fazer a maior contratação de goleiros igual fez com o Kepa, acho que não precisa disso. Tem goleiros com preço um pouco mais viável, mas eu acho que essa é a melhor coisa a se fazer, manter o Kepa, dar esse voto de confiança para ele e trazer alguém que consiga fazer uma sombra e que, se for o caso, for trocar, o Kepa consegue ao mesmo tempo fazer a sombra para o outro goleiro, entendeu? Sim. Inclusive, é importante ter essa sombra, porque o cara ele acaba sabendo que ele precisa trabalhar, né? E não fica acomodado, como tem jogadores no nosso elenco que estão acomodados, porque sabe que não tem uma reserva à altura. Aí, se a gente parte para nossa defesa, aí eu vou começar vamos lá nos laterais primeiro, vamos fazer a limpa aqui primeiro. A esquerda, Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Para mim, Emerson Palmieri não deveria nem ter vindo.
E Marcos Alonso, já tive momentos que eu amei ele, teve momentos que eu odiei ele, terminei o relacionamento com o lateral. E no momento, atualmente, assim, eu tô. Se quer ficar, fica, mas faça o que você precisa fazer direito. Porque eu acho muito difícil o Chelsea conseguir negociar os dois ao mesmo tempo. É quase certo que o Emerson Palmieri vai voltar para a Itália, mas o Marcos Alonso acho que vai ficar no time mesmo. Mas eu não vejo Ben Chilwell como a solução para a lateral esquerda. Eu acho que é muito dinheiro para um jogador que não mostrou muita coisa ainda. E eu vejo as especulações, vejo pedirem o Tagliafico, por exemplo, argentino. Para mim, ele é muito mais jogador, por mais que jogue numa liga menor. Eu acho que ele tem muito mais a acrescentar para o Chelsea ofensiva e defensivamente do que um próprio Chilwell. Que todos os jogos que eu assisto do Chilwell, eu não me surpreendo em nada com ele. O Marcos Alonso, eu acho que se trouxer um lateral que seja até tecnicamente melhor que ele, faça essa sombra, como eu acabei de dizer, né? Ele é, para mim, um cara acomodado, né, elenco? Eu acho que ele passaria a jogar bem, sim. O Marcos Alonso, na primeira temporada dele no Chelsea, eu achei ele um fenômeno. Sim. Era um cara que chegava no ataque, que resolvia jogo, que batia falta, que fazia gol. Ele e depois o cara saiu no Barcelona e no Real Madrid naquela época. Sim, sim. E aí, se trouxesse, por exemplo, o Tagliafico, que é um rapaz jovem, que está assim de mostrar serviço, é muito bom defensivamente e ofensivamente, para chegar talvez até o final de titularidade, talvez o Marcos Alonso voltasse sim a jogar bem. O Emerson Palmieri teve 2, 3 lampejos com a camisa do Chelsea, mas para mim não precisava ter muito, não. Hoje pode negociar com a Itália, pega o dinheiro e alô Marina, você sabe o que fazer. É ir atrás do Tagliafico mesmo. Acho que o Chilwell, o Leicester está se aproveitando do desespero que o Chelsea tem nesse momento para pedir uma grana tão alta, porque você percebe que ele não é especulado em outro clube, é só no Chelsea. Exato, é porque porque quer ele, não, parece que não existe outro. O mundo da lateral do Lampard é só o Chilwell, não existe outra opção para ele, basicamente. Exatamente isso. Os laterais direitos, né, que nós temos teoricamente o Azpilicueta, né, que faz a lateral esquerda também, e o Reece James. Eu manteria os dois. O Reece James é, para mim, um fenômeno, é um moleque que tem um talento e um potencial absurdo para a idade dele, 20 anos. O Azpilicueta é o nosso capitão, é um cara muito raçudo que eu acho que é cara de grupo. Acho que se você colocasse ele no banco, ele ia entender. Acho que até porque ele também não quer ser da Premier League, ele só tem 30 anos. E que seria fundamental para os jogos de Copa e para orientar quem chegasse, se trouxesse um lateral direito. Eu acho que é interessante trazer um cara para fazer sombra para os dois. Ou, talvez na próxima temporada, nessa janela, na outra. Eu acho que eu concordo com você, eu manteria os dois também. Eu acho que assim, o Reece James, por ele ser jovem, ele é um jogador polivalente, porque ele atua muito bem no lateral direito, apesar de ele parecer um pouco preguiçoso em algumas partidas. Parece que às vezes ele não tá muito afim de correr, então eu vou ficar aqui fazendo um trotinho e tá tranquilo. Mas ele já atuou, quando ele estava emprestado no Wigan, teve algumas partidas que ele atuou como um volante ali de contenção, e ele foi super bem também, porque ele é um jogador forte e alto, então isso ajuda muito também. E ele já jogou algumas partidas improvisado como terceiro zagueiro. Mas, ao meu ver, ele é muito melhor na lateral direita, até porque ele tem um bom cruzamento, assim. Ele já tem algumas assistências na Premier League por isso. E o Azpilicueta é exatamente isso que você falou. Ele é o cara do grupo, ele é o capitão, ele é um dos líderes ali da defesa. Eu não consigo ver uma defesa blue sem o Azpilicueta. Nem que ele esteja no banco, porque ele tá ali para ajudar e ele tem uma fama dentro do clube de ajudar os meninos a crescerem como equipe dentro do elenco principal. Ele puxa os meninos e fala, não, vamos aqui, eu te ajudo, eu te ensino. Então eu acho que isso é muito importante. Não é só você colocar os melhores jogadores num 11 perfeito. Tem que ter as características de liderança, tem que ter um pouco de grupo, tem que ter essa família, entre aspas, no elenco. Senão você não consegue gerir tudo isso sozinho como técnico, sabe? Então eu manteria os dois. Eu não consigo, na minha opinião, na minha cabeça, eu não coloco o lateral direito como contratação para essa temporada. Talvez na próxima, quando a Azpilicueta estiver beirando os 32, aí sim. Mas agora não consigo ver isso. Até porque o Chelsea tem bons meninos na base também, que se precisar eles podem jogar. Agora, se a gente pegar a zaga, aí complica. Que pra mim é a posição mais carente, porque assim,
Voltando para as Pilicueta, ele pode jogar de zagueiro, não é a função dele, mas ele já atuou uma temporada assim, ele foi bem, pode jogar ali também. O Antônio Rudiger, ele chegou no Chelsea como a promessa para ser o xerife novo do Chelsea, para ser um John Terry alemão, basicamente, quando ele chegou. Ele até começou muito bem, só que ele tá numa queda, assim, fenomenal. Eu sou uma pessoa que gosta muito do Rudiger, só que ele tá deixando muito a desejar ultimamente, mas eu não negociaria ele, eu deixaria ele no elenco, assim como o Tomori, porque existem as especulações que ele seria emprestado para ganhar mais experiência. Eu não acho que seja o momento. Eu acho que se for para emprestar, que emprestem o Christensen, porque ele está muito mais deixando a desejar. O Tomori começou super bem a temporada, chegou a marcar um golaço, não lembro contra quem que foi, mas que foi lá do meio da rua, foi um baita de um gol. Sim. E ele teve o azar de se machucar, e aí veio a pandemia, ele perdeu o ritmo total e não conseguiu voltar. Mas eu manteria ele, eu acho que ele é um ótimo zagueiro, vai ser um dos melhores zagueiros ingleses dos próximos anos. O Zuma, ele é um bom jogador, ele é raçudo, ele tem habilidade, mas ele, quando falha, ele falha ferozmente, assim, também. Mas eu gosto dele, e se você parar pra pensar, ele é o único zagueiro do Chelsea que tem proposta. É o único, porque o PSG quer levar ele embora. É o único zagueiro, os outros ninguém quer. Isso não pode ser de todo errado, assim. Não é possível que o Zuma seja o único criticado e seja o único que tem proposta, de um time grande ainda. E o Christensen, eu particularmente não manteria ele para a próxima temporada, assim. Eu não consigo ver ele dando a volta por cima. Vejo o Lampard pedir o Declan Rice do West Ham. Acredito que é um bom reforço, sim. Eu acho que ele é um bom jogador. Ele também tem a questão da liderança, muito por ele. E é incrível, porque ele é muito novo. Então, você vê um atleta que é líder, assim, já desde jovem, você pensa coisas muito positivas lá para frente. E ele tem toda a relação de ser melhor amigo do Mason Mount também. Eles cresceram juntos. Então, isso dentro de campo seria esplêndido. Tem tudo para ser muito bom, mas eu não consigo pensar, vamos contratar apenas o Declan Rice. Precisa de mais um, não precisa ser um Declan Rice da vida, mas precisa ser um zagueiro que a gente pense, vai entrar no segundo tempo e ele vai dar conta, ele não vai passar sufoco, não vai ser um Mustafi da vida igual o Arsenal tem, por exemplo. Exatamente. Um cara que para mim seria o sonho e a solução para qualquer zaga no mundo era o Koulibaly. Se a gente conseguisse trazer o Koulibaly, seria fenomenal, oferecer o Christensen mais uma bagatela de dinheiro aí pro Nápoles, e que assim, ia chegar, ia botar a camisa e ia dizer, não, agora vamos arrumar a casa. E eu acho que é um cara que ajudaria muito o Zuma e o Tomori. O Zuma é a mesma situação que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? Dos zagueiros, às vezes, por ele parecer que tem menos técnica, ser mais um pouco mais duro, assim, mais cintura dura, né? No termo mais popular, às vezes o pessoal bota muita culpa nele, sendo que o Zuma, em muitos momentos na temporada, salvou o Chelsea. Esses carrinhos dele, esse tempo de bola, a bola aérea dele. E eu até lembro de um jogo, acho que de Champions, contra a Ajax, eu acho que é contra a Ajax, que ele pega a bola na zaga, sai driblando, e aí chega bem na frente do gol, ele isola. Todo mundo começou a rir, assim, mas assim, é um cara que eu vejo que tem um tempo de bola muito bom, e como eu falei no começo, né? Pra mim é um cara que vai fazer a zaga do Chelsea por muitos anos com o Tomori. Eu gosto muito desse projeto que o Chelsea tem de trazer garotos para que o Chelsea consiga lapidar com a filosofia do clube e que a gente consiga fazer, pelo menos esses caras jogarem 7, 6 anos aqui, né, em alto nível, como foi na década passada com muitos jogadores que nós tivemos. Agora, passando para o meio-campo, no meio-campo e no ataque a gente tem muitas opções, é algo que me dá muita expectativa para a próxima temporada, porque existe um leque gigante de opções, de formação tática, muitos garotos, e assim, é algo que me enche os olhos, assim, faz os olhos brilharem quando eu olho, porque assim, eu mandaria embora aqui o Barkley, e acho que só o Barkley, talvez se o Jorginho, a Juventus chegasse a esse caminho de dinheiro, como muito se especulou, também venderia o Jorginho. Que ele chegou para entregar uma coisa e não entregou totalmente, né? Quando era com o Sarri, ele até era o cara fundamental do Sarri, já com o Lampard não foi tão assim. Mas realmente, para mim, o Barkley, o complicado dele é que ele tem um contrato vitalício com o Lampard, é incrível,
É Pode estar capaz do jogando mal, Lampard sair jogando do bem. Chelsea e levar o Barkley embora. Exatamente. Mas de resto, temos Billy Gilmour, Mason Mount. Gilmour, 19, Mason Mount, 21. Dois garotos criados no Chelsea. E para mim, são dois fenômenos também. Gilmour, absurdo como ele pega na bola, ele consegue orientar o time. Em alguns jogos de Copa, me enchia os olhos, assim. Ele dá a bola aqui e está orientando, porque ele está vendo o espaço do time no meio campo. É um moleque que sabe marcar. Em alguns jogos ele entrou meio perdido, mas eu acho até pela falta de ritmo mesmo. O Mason Mount já mostrou para que veio, mostrou que chega no Chelsea realmente para assumir a titularidade, para ser o rosto do Chelsea em campo. Tem, aqui aparece no site o Pulisic como meio campo, mas a gente sabe que ele joga mais aberto, né, como um atacante. O Kanté, nosso xodózinho, amo esse cara, amo de paixão esse cara. Quem não gosta do Kanté, como a gente falou no outro vídeo, né? Tem um caráter duvidoso. O Kanté é um craque. Pessoas que não vão com a cara do Kanté não dá. Não tem como. Não dá. Tem um problema ali, não é possível. O Kanté, para mim, é um dos jogadores mais essenciais do Chelsea. Ele, claro, sofreu com lesões nessa temporada, é nítido isso. Teve todo aquele medo de voltar a treinar por conta da pandemia, porque, cara, ele tá no total direito de não querer treinar, porque é a vida dele que tá em risco. Então, se ele não quiser, beleza, sabe? Ninguém vai obrigar o Kanté a treinar, principalmente por ser o Kanté. Pelo tamanho e importância que ele tem dentro do clube, pela importância que ele tem como um dos melhores volantes do mundo e pela importância que ele tem dentro da seleção francesa. Então, não dá para arriscar. Eu manteria Kanté tranquilamente, não deixaria o Antônio Conte levar ele embora, não quero que isso aconteça. Ross Barkley. Meu Deus, eu me abraço. Ross Barkley nunca na vida foi no Chelsea que ele jogou no Everton. Eu acho que o que ele fez no Everton foi um teatro, assim, que daí alguém me tire daqui, que daí pronto, saiu, nunca mais foi o mesmo. Billy Gilmour e Mason Mount. Billy Gilmour, para mim, vai ser um dos melhores jogadores do Chelsea nos próximos 10 anos. Mas, claro, ele precisa de mais maturidade, precisa de mais tempo. E o Mason Mount, eu gosto muito dele, eu sou fã do Mount, mas eu critico muito ele em campo, porque ele realmente tem, às vezes parece que ele tem três chances de fazer o gol. Ele vai na que não funciona. Ele vai na que não dá. Exatamente, são muitas decisões erradas. Ele tem duas chances, ele faz um golaço, ele faz um gol normal, ou ele erra. E o gol normal era o mais fácil de fazer, ele consegue errar. Mas eu manteria ele, não emprestaria ele de volta, até porque ele é um jogador de confiança do Lampard. Acredito que mais ainda do que o Barkley, inclusive, porque muito pelo fato de ter treinado ele no Derby County, eles têm um entrosamento maior do que ele tem com os outros atletas. Isso. O Jorginho, se for para ir embora, que saia por uma bolada, porque o Sarri quer ele demais, então que pague a altura, que sejamos justos. Né? Exatamente. E além dele, tem o Kovacic. Eu adoro o Kovacic, eu acho que ele é um bom jogador. Também. Ele vive a melhor fase da carreira dele no Chelsea, porque ele chegou no Chelsea completamente desacreditado, porque na Inter de Milão ele foi super bem, no Real Madrid ele foi um desastre. E o Real Madrid emprestou ele pensando, vamos ver o que acontece. Só que ele foi super bem e o Chelsea coincidiu do Chelsea ser punido, não poder contratar ninguém, e comprou ele em definitivo. E ele se deu bem, ele gosta do Chelsea, ele já falou que se dá bem, a família dele adora Londres, então deixa ficar, não tem por que mandar embora. A gente ainda tem o Anjorin, o Loftus-Cheek, são dois garotos da base, né? O Loftus-Cheek não é tão garoto assim, tá com 24 anos. Sofreu com uma lesão, mas ele vinha muito bem, né? Antes de romper o tendão. E o Anjorin é um moleque que renovou agora, o Chelsea também tem muito esperança nele, parece ser bom jogador. E o Ziyech. Ziyech chegou pra mim, eu acho que é um cara que vai chegar na Premier League e vai abalar. Vai tremer a base. Ele vai tremer o time, certeza. Eu acho que o Anjorin, ele é o típico camisa 10 muito veloz. Ele é o que o William faz, só que com muita velocidade. Ele prova muito isso nos jogos do Sub-23. E quando ele entrou teve acho que 1 ou 2 jogos da Copa que ele entrou no segundo tempo e ele fez exatamente isso. Ele tem um bom toque, ele tem um toque de bola bem refinado e ao mesmo tempo ele é muito rápido. Então teve uma triangulação que ele fez, eu não lembro contra qual adversário que foi uma triangulação que ele fez com o Mount,
e o Abraham. Eles tocaram a bola muito rápido, quando você foi ver, ele estava dentro da área, ele jogou a bola na trave. Então ele tem uma malemolência assim, ofensiva bem boa. E o Loftus-Cheek, Faz para 18 mim, anos. o Loftus-Cheek é muito claro. Ele é aquele jogador alto pra caramba, forte pra caramba, que não é tão rápido, mas ele tem um toque de bola muito preciso. Se ele quer colocar a bola lá, ele vai colocar a bola lá. Só que é visível que agora ele tá fora de forma. Você vê ele em campo nessas últimas partidas, ele tá pesado, ele tá sem ritmo, enquanto os outros meninos estão Sem jogando confiança ainda a um pouco. temporada inteira, ele voltou agora. Ele tava 473 dias sem jogar. É muito tempo, Sim. né? E o Ziyech, porra, dispensa comentários, né? O Ziyech, você sabe que ele é um bom jogador e ele era especulado em Deus e o mundo, e o Chelsea conseguiu fazer uma jogada de ouro com ele, porque não pagou muito e contratou numa época que ninguém imaginava. Ninguém esperava que o Ziyech ia ser anunciado pelo Chelsea. Eu fui pego completamente de surpresa quando anunciaram a contratação dele. E eu vejo isso com bons olhos, porque eu consigo ver o Ziyech elevando o patamar do meio campo e chamando a responsabilidade. Quando nada estiver dando certo, ele fala, então joga pra mim que eu resolvo. Assim como o Werner vai fazer isso no ataque, provavelmente. E já que eu falei... Outra... Fale. Pois não, assim, questão do campo, talvez mandar o Barkley embora e o Jorginho para uma bolada, investir no Havertz, né? Sim. Que também Deus e o mundo quer. E é um cara de 21 anos que tem uma maturidade absurda. Assim, eu acho incrível como ele chama o jogo. Ele é um monstrinho enjaulado, assim, que não se soltou ainda, não explodiu no Bayer Leverkusen, mas o próximo clube que ele for, ele vai estourar. Porque é o que a gente conversou essa semana, ele tem altura, ele tem velocidade, ele tem força ofensiva, ele tem noção de jogo, ele defende bem também, porque ele volta para ajudar os zagueiros. E ele tem 21 anos, ele é muito novo. Imagine esse cara jogando com o Pulisic, com o Ziyech, com o Werner, com o Abraham e tendo uma zaga muito boa atrás, funciona. Você consegue visualizar isso encaixar, sabe? Isso funciona. E se você passar pro ataque, a gente começa, eu começo na tristeza. Vamos falar da tristeza primeiro. Que é o que o Pedrinho vai embora, graças a Deus. Pedrinho já deu. Vai para Roma, seja feliz, boa sorte, obrigado, valeu. Batshuayi, até hoje, coitado, não mostrou para que veio. Foi contratado lá atrás na Copa, mas não vingou, não deu certo. Ele sempre começava como titular na pré-temporada, fazia gol em time minúsculo, mas a primeira chance que ele tem, ele destoa, negativamente falando. Eu acho que esse não é nem questão de emprestar mais, é questão de negociar em definitivo, porque no Chelsea ele não funcionou, não tem o que fazer. O Giroud, a gente falou no início do programa que ele tem estrela, por mais... Ele é grosso, a gente sabe que ele é grosso, mas quando você menos esperar, ele vai chutar a bola vai bater na bunda do zagueiro e ela vai entrar, porque ele tem estrela. O cara não é campeão do mundo à toa. Tudo bem, ele não fez nenhum gol na Copa, mas ele foi campeão do mundo e ele ajudou a fazer gol. Além dele, o Abraham, para mim, é um baita de um número 9. Ele vai desenvolver muito ainda. Caiu de rendimento, consideravelmente, mas ele é esforçado e ele não é só um 9 estilo Giroud que fica esperando a bola chegar nele. Ele vem buscar no meio campo, ele tenta driblar e ele é rápido. Isso ajuda muito. E o Abraham, o Lampard gosta dele. Então isso é importante também. Eu acredito que para a próxima temporada ele consiga ser melhor do que ele foi agora. Do que ele está sendo, na verdade, né? Além dele, tem a chegada do Timo Werner, que para mim foi uma baita contratação, um baita de um atacante. Ele não é só um 9, ele é um baita ponta esquerda também, porque o alemão corre pra caramba e ele sabe puxar a jogada, ele vem lá de trás com a bola, e ele toca, recebe, chuta, ele dá cruzamento, ele dá assistência e ele tem um chute muito forte, mas muito forte. Ele não marcou tanto gol na temporada na Alemanha para nada, né? Ele tem que ser reconhecido por isso. E aí, se for falar dos nossos pontas, o William, que é o queridinho de alguns e odiado por muitos,
Eu sou grato pelo que o William fez no Chelsea, ele realmente foi importante. Ele tem um certo quesito de liderança dentro do elenco, assim como as Piliqueta tem também, mas pelo que ele quer de contrato com o Chelsea, não vale a pena. Ele não faz parte da política do clube assinar 3 anos de contrato com um jogador que já passou dos 30. E realmente, se for para assinar 1 ou 2 anos, eu até renovo, mas que fique claro que ele não vai ser titular, porque ele não tem como ele ser titular na próxima temporada. Porque se for, é você colocar um Werner, um Pulisic, um Hudson-Odoi no banco, e não dá, sabe? Não tem como, é diferente, não dá. Mas ele tem mercado, se for para ele sair, seja feliz, obrigado aí, valeu. O Pulisic é meu Capitão América, não tenho o que dizer. Pulisic, para mim, ele é uma das melhores contratações do Chelsea nos últimos anos. Ele vai desenvolver muito e é como eu falei para você, nos próximos anos ele vai ser um dos melhores jogadores do continente América como um todo. E o Hudson-Odoi, para mim, eu não sei o que te dizer ainda muito do Hudson-Odoi, porque eu depositava muita coisa nele e ele entregou muito pouco até aqui, assim. Ele teve problemas de físico no DM, teve. Ele foi preso? Foi. Mas não justifica o tempo de jogo que ele já teve e as oportunidades que o Lampard já deu. Tem momentos que ele destoa positivamente, tem momentos que ele não entrega absolutamente nada. Então é isso, né? Acho que a gente conseguiu abordar bem aí o próximo jogo, o nosso elenco, o mercado de transferências. Acho que o Chelsea foi muito bem, conseguiu contratar esses 2 jogadores, o Werner e o Ziyech de ponta. Eu acho que precisa ser mais ofensivo, mais atuante, trazer realmente esses jogadores para ser a solução da zaga e tentar, com esses jogadores que estão emprestados, que podem chegar e podem contribuir, para dar essa oportunidade para o Lampard, para deixar ele trabalhar mesmo. Eu fico até feliz de não ter nenhum rumor de demissão, né? Ninguém está colocando tanta culpa nele. É um cara que está fazendo um bom trabalho que tem nas mãos. Para mim, isso é super interessante. Eu vejo assim uma construção de um trabalho a longo prazo, de 10 anos. Realmente, eu vejo um Chelsea forte durante uma década, por exemplo, com esses jogadores. Tem todos os potenciais aí para se tornarem lendas mesmo. Os caras que a gente citou, a gente quer que sim. Eu acho que, assim, não precisa ter desespero. Faltam, até a temporada começar de novo, a nova temporada, né? Começa em setembro. A gente tem 2 meses pela frente, não precisa entrar no mercado de transferências desesperado, não precisa ir atrás do primeiro que vem pela frente. Eu acho que é justo fazer uma pesquisa de campo, assim, de atleta, de preço e tudo mais, para contratar pontual, para que esses atletas que cheguem de verdade para somar e não para ser só mais um no elenco. Eu acho que isso é o principal. A primeira coisa que eles têm que pensar, a diretoria tem que pensar independente de quem chegue, ou do emprestado que volte e a gente mantenha, que chegue para aumentar a qualidade do elenco e não para ser só mais um. Inclusive, a gente esqueceu de falar de um meio-campo, que eu acho que é bem justo a gente falar dele, que é o Marco Van Ginkel. Que coitado, o cara tá no Chelsea há anos e ele tem 3 partidas disputadas, 3 em acho que 7 anos de Chelsea. Mas coitado, o cara tem mais lesão do que anos de vida, se duvidar. Mas ele renovou o contrato, tem mais um aninho aí para mostrar. E se ele jogar o que jogou na Holanda, tá ótimo. Tá ótimo, vai compor elenco super bem. Eu prefiro o Van Ginkel machucado do que Barkley jogando. Pronto. Mas é isso então. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso primeiro programa do Nação Blue. Esperamos que nas próximas semanas a gente consiga ter mais experiências assim, com mais pessoas do Nação Blue também, para que a gente consiga ter um debate bem legal, como foi esse de hoje. Agradeço imensamente, Matheus, por ter disponibilizado a ter essa conversa comigo hoje e a gente se vê por aí. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite para todo mundo e que o Chelsea vença domingo. Até mais. Falou, Matheus. Até mais, galera. Valeu. Boa noite.